Fala galera, hoje vamos falar de Cruzeiro 1, Corinthians 1. Conseguimos achar um empate, um jogo que o Corinthians não jogou bem. Era de se esperar que não jogasse, tá aí visando o jogo com o Novo Horizontino. O Dorival também não coloca muitos titulares no segundo tempo, justamente por causa desse jogo. E aí o Corinthians acaba ficando no 1-1, com chances inclusive de ter virado o jogo no final ali. Enfim, vamos falar aqui um pouquinho do jogo. Houve mudança assim na própria escalação. Foi o Hugo Souza, Milan, Scioca, foi o Gabriel Paulista, Matheus Bidu. Aí nós tivemos... Não, Gabriel Paulista... Não, calma aí. Essa aqui era a própria escalação. Ao invés do Gabriel Paulista, tinha o André Ramalho. Ao invés do Matheus Bidu, tinha o Fabrício Angileri, né? Essa foi as mudanças no sistema defensivo, quanto para a escalação que eu tinha falado. Aí nós tivemos algumas mudanças, bastante mudança no meio campo. Aí nós tivemos o Ranielli, Charles, o Carrídio e o Vitinho. Não, o Ranielli primeiro volante, depois em uma linha de 4 com o Charles, o Carrídio, o Breno Bidon e o Vitinho. E o Pedro Raul lá na frente. Essa foi basicamente a escalação do time do Corinthians, fazendo aí um 4-1-4-1. Inclusive, eu posso apontar o que eu achei que deu errado, inclusive, olhando essa escalação. O Ranieri não jogou bem, e eu achei que isso comprometeu tudo, porque ele é praticamente um mediador entre o meio-campo e a defesa, né? E ele estava ali sozinho, né, basicamente. O meio-campo com muitas dificuldades, o Cruzeiro com muita facilidade de passar pelo meio-campo, e o Ranieri não estava conseguindo resolver. E aí, quando o Corinthians, por um milagre, conseguia passar para o campo de ataque, tinha a porcaria do Pedro Raul, que não consegue fazer nada, não consegue fazer nada. E assim, você colocar um Pedro Raul, né, sozinho lá na frente para resolver o jogo, não vai dar certo, não vai dar certo. Aí aos 8, foi agora o momento que saiu o gol do Cruzeiro, aí uma marcação ali do Tchoca, ali, e aí o Kaique, não, é Matheus Pereira isso, Matheus Pereira chuta de fora da área, 1-0 Cruzeiro. 1-0 Cruzeiro. E, assim, num jogo em que o Cruzeiro nem foi tão assim, mas eu acho que foi superior, tá? Mas, como eu falei, o Corinthians estava todo remendado, então era de se esperar. E aí sai um gol assim, 1-0. Claro que é um baque. E o Corinthians não consegue criar no primeiro tempo. Nós tivemos uma jogada aqui aos 12 do Carrídio. Aí o Vitinho chuta e o Cássio defende. Aí nós tivemos aos 39. Você vê que não teve muita coisa, né? Aqui anotei, pulou dos 12 para os 39. E aqui novamente jogado no Matheus Pereira, né? Do Cruzeiro. Um monte de gente marcando ali o Matheus Pereira. Um monte de gente ali tentando marcar. No final, ele acaba passando pro Caio Jorge, que faz 2-0. Só que o Caio Jorge estava impedido, né? Estava impedido. Eu acho que isso era bem nítido, né? Não foi nem tão difícil de revisar. E o gol é anulado corretamente. Ok, então foram essas basicamente as jogadas do primeiro tempo. Como eu falei, o Cruzeiro superior, né? Se for olhar as finalizações, foram 5-1, né? O Corinthians deu uma finalização, que foi essa que eu falei do Vitinho. Mas ainda assim, nada de expressivo, tá? Nada de expressivo. Um Cruzeiro que só foi superior porque o Corinthians realmente estava todo remendado. Inclusive, acho que isso explica também as vaias que ocorreram e tudo mais. Mas o Corinthians bem abaixo, preocupava, né? E eu falei, precisa fazer alterações, precisa mudar um pouco o esquema tático, e é isso que o Dorival faz. Raramente ele substitui assim que o segundo tempo volta. Hoje foi diferente porque o time não estava bem no esquema tático, inclusive. Eu achei que esse 4-1-4-1 deu certo algum, e aí ele faz algumas alterações. Tira o Breno Bidon, coloca o Dieguinho. Tira o Ranielli, coloca o André. Fazer algumas mudanças ali no meio campo, né? Importante o André para armar um pouco o time, né? O Breno Bidon, com a formação que nem estava conseguindo fazer isso, eu achei. O Breno Bidon bastante abaixo. Ok. Aí nós tivemos, é o que eu falei, a quintada do Dieguinho.
Realmente o Dieguinho não fez muita coisa nesse jogo. Ok, aí aos 67 nós temos a saída do Charles e a entrada do Garro. Achei isso muito interessante, que a gente ia ter tanto o André quanto o Garro em campo, né? Achei isso bem interessante, né? O Garro agora iria fazer a posição de armador. E aí saiu o Vitinho e entrou o Alan. Aí aos 77 sai o Pedro Raul e entra o Memphis Depay. Inclusive o Memphis Depay mal entrou e já teve aquela jogada, né? Que o Garro foi tentar passar para ele, mas acabou saindo com muita força. Ok. E aí aos 79 a gente tem um lance importante, que é uma falta no André. O William já tinha cartão amarelo e ele é expulso. E eu falei, ó, ótimo, né? O Corinthians fica com um a mais. Vamos pra cima, mas nem precisou, porque foi logo em seguida, ali aos 80, o Garro cobra escanteio e o Tchoca empata o jogo. O Tchoca que era pra estar na Europa, mas por um problema de exame médico, ele tá aqui e empata o jogo. Faz o gol aí de empate, um empate com um pouco de sabor de vitória, né? Por alguns motivos, né? Principalmente porque a gente tava completamente remendado, né? Pensando no Campeonato Paulista, então assim, dá pra se dizer que é um bom empate, né? É um bom empate. Fora de casa e tudo mais. Ok. Aos 88 teve aquela cavadinha do Memphis, mas estava impedido. E aos 90, o Angileri cruza pro Carille, mas ele acaba cabeceando para fora. Esse foi o último lance de perigo do jogo. Ok, uma partida fraca do Corinthians, se eu for falar aqui, fraca, bem fraca. Eu falei, pouquíssimas oportunidades, a mesma coisa quanto a Portuguesa, só que quanto a Portuguesa demorou mais para empatar o jogo, bem mais, né? Bem mais sofrido, né? Mas o jogo foi praticamente um replay, né? O Corinthians arranjando um empate, não jogando bem, arranjando um empate. Aliás, faz tempo que o Corinthians não joga bem e consegue se manter sem derrota, né? Isso é um ponto bem interessante que vem acontecendo. E, enfim, né? Era um resultado assim, acho que é até bom, né? Até um empate assim legal, né? Se com a vitória seria muito melhor, mas não era nada assim que se esperasse, né? Seria talvez algo bastante improvável, mas seria muito bom, é claro. Sempre é bom uma vitória. E claro, né? É, adeus Tite, né? Ai, ai, isso foi sensacional, hein? Isso foi a melhor parte do jogo e fez dar um gostinho melhor aí pra esse empate aí. Enfim, né, galera? Aí sim é muito bom, né, galera? O Tite sendo. Porque assim, como eu falei, né? Quando ele tem muitos problemas psicológicos para treinar o Corinthians, né? Esse é uma psicologia, né? Ele tem Corinthians fobia, né? Então ele não consegue treinar o Corinthians, por isso que ele precisa de psicólogo, de problema mental, porque ele tem essa doença, né? A Corinthians fobia, ele não consegue chegar perto, né? Tem um pavor assim de chegar, mas perto de outros clubes, tudo bem, aí não tem mais problema, não tem nada. Enfim. E aí o Corinthians empata e bota mais crise dentro do Cruzeiro. Enfim, isso também é maravilhoso, mas como eu falei, um empate até bom fora de casa, dentro das circunstâncias, né, que tava essa partida, né? A gente já esperava que não fosse, que a vitória muito provavelmente não viria. Enfim, é isso. Falou.